Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente nessa sequência de vídeos que nós temos gravado falando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Como nós bem sabemos, nós estamos estudando uma revista que foi escrita pelo Ministério de Vila Nova, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Josué Rodrigues Gouveia. E aqui já quero ler para os irmãos a temática da lição, Revista Betel, Dominical, terceiro trimestre, a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. E aí, queridos, qual a lição que nós vamos estudar? Lição de número 7. Próximo slide. Lição de número 7, a relevância da igreja para o crescimento e a vida cristã. Nós estamos sempre falando sobre relevância. Você já está na sétima lição, sabe o que é relevância, importância, aquilo que é essencial para a vida do cristão. E aí, os objetivos da lição, apontar a relevância da igreja na vida do cristão. Esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo. Conscientizar os cristãos sobre a participação e vida no corpo de Cristo. Próximo slide. Introdução. Queridos, a introdução da nossa lição diz assim, a igreja desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão, pois proporciona ao mesmo um ambiente de comunhão, apoio mútuo, fortalecimento na fé e encorajamento em momentos de dificuldade. Aquilo que nós já sempre vem falando, a gente já fala e em todas as lições nós vemos falando da importância de estar em igreja, da relevância, da essência que é conviver em comunhão com os irmãos, de estar em uma igreja. E aqui nessa lição nós vamos demonstrar isso, que sozinho você não vai conseguir levar a sua vida de fé adiante. Será preciso que você esteja frequentando uma igreja, que você seja membro de uma igreja, e mais do que isso, que você pertença. E esse pertencimento é ser parte integrante da igreja, desempenhando um papel dentro da igreja. É isso que nós vamos desenvolver isso na nossa lição. O ministério ajuda no crescimento cristão. Vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. Próximo. E aí, o primeiro 1.1 diz assim, a importância dos líderes ministeriais. No Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito que Deus dá à igreja líderes ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Vemos assim que a diversidade de ministérios é essencial para o crescimento da vida cristã. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo já escreveu como é que é a divisão de ministérios dentro da igreja. Os obreiros, cada um no seu ministério, cada um executando aquilo que o Senhor o chamou e com isso trazendo crescimento e edificação para a igreja. Próximo. O ensino promovia crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina e ensinamento dos apóstolos. Uma revitalização do ministério do ensino na igreja hoje traria um crescimento saudável, como foi na igreja primitiva. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos ensinavam nossos irmãos da igreja primitiva. Ensinamentos eram ali praticados para que esses ensinamentos foram se consolidando ao longo dos anos, até chegar até nós, demonstrando a importância que nós temos de ensinar. E mais do que isso, de aprender, de ouvir. Porque muitas vezes a gente está aí sozinho no nosso lar, ou seguindo a nossa vida cristã, achando que ministério cristão, que a vida cristã é só fogo e labareda. Mas nós precisamos também aprender da palavra de Deus, conhecer mais de Deus. Vejamos isso nos exemplos de Jesus. Jesus estava sempre ensinando, porque inclusive era chamado de mestre. Muito mais, ele foi inclusive chamado de mestre e não de aquele que opera milagres, só o operador de milagres, mas mestre, porque ele ensinava. Próximo. A importância dos mestres para o crescimento da igreja. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestres em sua vida. O apóstolo dos gentios aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé. Também devemos reconhecer e honrar os mestres que nos ensinaram a sã doutrina.
Aqui fazemos alusão e o devido reconhecimento ao nosso mestre e mentor, o saudoso pastor Jorge Branco de Gouveia, que nos deu exemplo na palavra, na coragem, na perseverança e na fé. Também os nossos valorosos mestres do Conselho de Educação do Ministério de Vila Nova, que se esmeram no ensino. Irmãos, ensino. Ensino é a base para que você continue crescendo na vida espiritual. E aqui nós fazemos menção honrosa do nosso querido pastor Jorge Branco de Gouveia, que honrou muito bem o Ministério de Vila Nova, que trouxe para o Ministério de Vila Nova todo o seu empenho como um grande pastor e ensinador. Homem que trouxe nos ensinos da palavra de Deus, ensinos práticos. Ensinos sem legalismo, mas um ensino prático de vida de acordo com o que está na palavra do Senhor. Próximo slide. E aqui nós já vemos o tópico 2, o convívio na igreja e o crescimento cristão. É notório que um ambiente influencia no crescimento na vida cristã. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. Próximo. Ambiente na igreja. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios do cristão. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo cristão. Crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do cristão. Isso é muito importante, isso só se encontra na convivência, no dia a dia da igreja, de estar envolvido na igreja. Não estou falando aqui de ir aos cultos somente aos domingos, ou ir aos cultos durante a semana, mas não participar de nada. Estou falando daquela pessoa que está envolvida com a obra do Senhor. Próximo slide. O ambiente na igreja não é perfeito. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentamos com amor e serenidade, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos. Vou até ler de novo. Não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos. A Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento. Tem gente que não quer ir na igreja porque o irmão ciclano, fulano de tal, não fez algo que machucou, ou o pastor. Deixa eu te falar, longanimidade. Olha lá os frutos do Espírito do apóstolo Paulo. Longanimidade, perseverança. Temos que aprender a ter longanimidade e perseverança na nossa vida cristã. Aprender a perdoar, aprender a ser paciente, aprender a entender o outro. E principalmente, a igreja é formada por seres humanos que estão em constante aperfeiçoamento, melhoramento. Porque o nosso lar não é aqui, é no céu, e para a gente chegar no céu a gente precisa melhorar todos os dias. Próximo slide. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Fomos chamados para servir. Assim como o homem cresce com o desenvolver do seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã, quando dispomos a servir ao Senhor. Queridos, servir ao Senhor. Estou falando aqui de ser integrante da obra do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Além de ser muito gratificante, além de ser honroso, isso traz para nós um crescimento espiritual inigualável. E aí eu falo que estar na obra do Senhor tem que estar com equilíbrio. Equilíbrio de família, equilíbrio com a obra do Senhor. Mas isso é importante. É importante que a gente tenha dedicação à nossa família, mas que também a gente dedique um tempo para a obra do Senhor. Próximo slide. A lei do crescimento por meio do fazer. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera crescimento e experiência. Tudo aquilo que não é utilizado tende a atrofiar, mirrar e secar. Assim também é na vida cristã. Os dons, capacidades e talentos que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos. Você sabe o seu dom, o seu talento. Se você não sabe, ore ao Senhor, clame ao Senhor que Ele vai te mostrar aquilo que você foi chamado. E todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Todos nós temos o dom, todos nós temos um talento. E a gente não pode deixar isso atrofiar. Próximo. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? Só se aprende fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante. De igual modo, a nossa fé, a nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que é colocada em ação.
todos os nossos dons, a nossa fé, tudo que nós ensinamos aqui na obra do Senhor, precisa ser colocado em ação, em prática das nossas vidas. Aqui quando falamos, por exemplo, o dom de falar, aqueles que são pregadores, né, trazendo aqui de um modo mais claro, desenvolveu esse dom foi desenvolvido na pessoa dos nossos pregadores, porque praticaram. Tem que ter prática, tem que fazer, e aí é fazer, é mão na massa. Próximo. A lei do crescimento está presente na vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. O cristão só tem uma opção, que é crescer e crescer. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento espiritual. Crescimento é importantíssimo na nossa vida, porque se a gente não crescer, a gente vai entrar na mornidão, e a mornidão na frieza espiritual. Tem que estar sempre crescendo, buscando o crescimento do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, crescendo na graça e no conhecimento, estar sempre buscando mais de Deus. A vida do cristão ela é semelhante, é comparado ao ciclista que está ali pedalando, sempre buscando mais, sempre o próximo quilômetro. Próximo. Essa é uma lei para hoje. Se não nos preocuparmos em informar a geração de hoje, poderá acontecer conosco o mesmo que aconteceu nos tempos dos juízes. Após a morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera Israel. Está lá em Juízes 2, capítulo 2, versículo 10. As próximas gerações devem ser ensinadas e formadas hoje para darem continuidade na obra de Deus. Isso aqui é muito sério. A obra do Senhor, ela precisa ter continuidade. E para isso cabe a nós ensinarmos, repassarmos a esta geração, a geração que está vindo, a importância de conhecer Deus, a importância de buscar ao Senhor. E cabe a nós, servos de Deus, passar isso. Próximo. Conclusão. Vimos nessa lição que o crescimento e desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã nesta terra passa necessariamente pela convivência em uma igreja local, pelos cuidados recebidos por parte daqueles que o Senhor Jesus concede à igreja para o exercício de diferentes ministérios e pelo interesse e comprometimento pessoal de cada um, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Queridos, e é isso aí. Passamos aqui um breve resumo da nossa lição no próximo domingo. E eu espero que você esteja lá na nossa igreja no próximo domingo para estudar a revista da Escola Bíblica Dominical e leve um convidado. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Amém.